Amém. Graças a Deus pela vida desses homens que têm servido ao Senhor. Irmão José Maria, irmão Laércio, cada homem da igreja. Que Deus sustente, abençoe, use para o seu louvor e glória. Meus irmãos, hoje à noite vamos para Mateus, capítulo 24. Vamos ler do verso 1 até o verso 8 de Mateus 24. Uma esperança viva ou esperança viva. Mateus 24, de 1 a 8. Vamos ler esse texto. Aquele que está perto de alguém sem Bíblia, compartilhe, para que mais irmãos possam participar da leitura da palavra. Mateus 24, de 1 a 8. Mateus 24, de 1 a 8. Jones, muito bem. Vamos ler, irmãos. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Vamos falar com Deus? Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, nós nos encontramos e queremos Te agradecer pela Tua palavra, que ela nos instrua, nos anime, nos fortaleça nessa noite, para que possamos viver na totalidade da nossa vida ao Senhor, com nosso coração plenamente rendido, entregue ao Senhor. Visita cada coração, ilumine o entendimento de cada um de nós pelo Teu Espírito, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Esperança viva. Eu creio que os irmãos têm acompanhado com tristeza e com espanto, né, a guerra declarada entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E temos visto ali um grande número de mortos. Hoje estávamos presentes em uma comemoração, conversando com a irmã Lourdes, com a sua irmã. Qual o nome da irmã Lourdes que estava lá? A Selma, né? Estávamos conversando na mesa sobre esses acontecimentos. E como pessoas estão alarmadas, preocupadas, espantadas com tudo aquilo que está acontecendo ali com Israel e também com esse grupo terrorista Hamas. Devemos orar, mais do que nunca, a palavra de Deus nos orienta a orarmos pela paz em Israel. E nós devemos orar por Israel, mas também devemos orar pelos palestinos, uma vez que eles são reféns deste grupo terrorista Hamas. E
Dos dois lados tem morrido gente, tem pessoas órfãos de pai, de mães, avós, enfim. Muitas vezes, quando nós olhamos para o número de mortos, me parece que já passou de 3.500 pessoas entre Hamas e Palestina e Israel. Quando a gente olha para esse número, nós vemos só números, mas atrás desse número há uma pessoa, há um CPF, há um pai, há uma mãe, há um filho, né? Há um irmão, e são pessoas que têm morrido, pessoas que estão perdendo a sua vida ali nesse combate. Então, ambos os lados estão sofrendo, tanto Israel como os palestinos. Mas a questão é, como nós, crentes em Cristo Jesus, salvos pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, derramado na cruz, como nós devemos olhar para tudo o que está acontecendo lá, né? Como nós devemos olhar para esta guerra? Eu creio que a primeira reação que vem ao nosso coração é curiosidade, né? Quantos de nós, eu tenho feito isso, eu estava fazendo, olhando aqueles vídeos no YouTube de tanta atrocidade, de morte e noticiários um atrás do outro, né? Você olha aquilo com curiosidade, mas eu creio que Deus quer muito mais ao olharmos para esta guerra. Eu creio que nós devemos olhar com um olhar de reflexão. Nós devemos olhar para esta guerra e refletir. Refletir. Essa deve ser a nossa reação. Essa deve ser a nossa posição. Porque nós sabemos que o relógio profético de Deus está andando. E Israel, meus irmãos, é o ponteiro desse relógio profético. Ele é o ponteiro. E nós sabemos, conforme a palavra de Deus, que essa situação é só o começo, de que muitas coisas hão de acontecer com Israel, para que eles possam, assim, se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que este é só o começo, só o começo. E se Israel é o ponteiro desse relógio profético, significa então que nós devemos erguer os nossos olhos. Erguer os nossos olhos e pensar que a nossa redenção está próxima. Louvado seja Deus. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Cristo está à porta. Então eu devo refletir sobre a minha vida com o Senhor Jesus. O meu caminhar com Jesus. A minha intensidade de serviço e de comprometimento com aquele que virá. Eu creio que ele vem. Quantos creem? A qualquer momento, a nossa redenção está próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. Quando nós olhamos para este capítulo, capítulo 24 e 25 de Mateus, logo nós vamos ver que ele é um sermão escatológico. Escatológico. E a escatologia são verdades. E não somente verdades, mas são os ensinos acerca das últimas coisas. E quando a palavra de Deus, tanto por Jesus e quanto pelos seus demais escritores, fala sobre escatologia, não é somente para nos dar para nós, para a igreja, informação daquilo que vai acontecer no futuro ou nos últimos dias. A escatologia, ela tem o seu lado aplicativo e vivencial. Sempre quando os escritores bíblicos e o próprio Jesus Cristo escreve, ele vai dizer, vigiai. Não é isso? Vigiai. Estejam percebidos. Estejam prontos. Estejam prontos. Então a escatologia, ela tem a ver também com a nossa santidade, com a nossa piedade, com o nosso relacionamento com Deus. Então, ao ler Mateus 24 e qualquer outro texto, o irmão José Maria leu a 1 Tessalonicenses 5, nós também devemos olhar para a nossa vida e santidade e dedicação a Deus. Capítulo 24 de Mateus, ele tem como ênfase
uma ênfase judaica. Você vai ver muitos acontecimentos, fatos ocorrendo. Jesus Cristo vai falar da Judéia. Ele tem uma ênfase judaica, mas dá e podemos tirar lições para a nossa vida aqui. O contexto ou o esboço desse sermão, do que Jesus conta aqui em Mateus 24, tudo indica que tem a ver com a grande tribulação. Tem a ver com a tribulação. Nós sabemos que após a igreja ser arrebatada, após subirmos assunto ao céu, irá começar um período. Período esse de 7 anos. Primeiro período de 3 anos e meio. 1 Tessalonicenses diz que de paz e segurança, aonde Israel vai ter uma paz e segurança, entre aspas, tendo se aliado junto ao anticristo. Mas os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a palavra de Deus diz, havendo paz e segurança, virá repentina destruição. Cumprimento de Daniel capítulo 9. Este período que Jesus está descrevendo aqui, no sermão no Monte das Oliveiras. Terminando então, esses 7 anos de tribulação, Cristo voltará à terra, em glória, juntos ou com os santos, para a glória do Senhor, e derrotará os seus inimigos e estabelecerá aqui o seu reino prometido. Então tudo isso irá acontecer, e podemos dizer que brevemente, está perto, para a glória do Senhor. Mas queridos, o que nós podemos aprender aqui desse sermão para nós hoje? O sermão começa depois que Jesus sai do templo em Jerusalém com os seus discípulos. E os discípulos de Jesus olham para o templo com admiração e veneração. E eles mostram para o Senhor Jesus. E a resposta que Jesus dá para eles não é nada de veneração e de admiração do templo. A resposta que Jesus dá a eles é sobre juízo. Jesus vai dizer para eles que viria juízo e punição. Veja o versículo 1 e versículo 2, veja o que diz. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, coisa espantosa, extraordinária. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Jesus afirma que era algo grande, ele diz, tudo isto. Jesus está dando uma ênfase, olhe, tudo isto. E ele vai dizer, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Primeiramente, um juízo contra aquela geração que esteve com o Senhor Jesus, caminhou com o Senhor Jesus Cristo, conviveu com Ele, mas que rejeitou o Messias. Rejeitou esse que veio para salvá-los, para libertá-los. E o juízo que Jesus diz é percebido em relação à destruição do templo, que aquelas pessoas gostavam tanto, que tanto se orgulhavam. Eles seriam alvo de juízo, porque eles negaram, não receberam o Senhor Jesus. E é interessante olhar para as Escrituras que sempre quando o templo foi destruído, estava associado ao castigo de Deus, estava associado ao juízo de Deus. Nós vemos isso, não precisa abrir, em Jeremias 52, 1586 a.C., quando Judá se levantou contra o Senhor, não querendo servir ao Senhor,
O reino de Israel, o reino do norte, já tinha sido levado cativo pela Síria, mas Judá, reino do sul, continuou na mesma desobediência. E Deus manda os babilônicos. E os babilônicos então entram no templo e derrubam o templo, queima o templo, derruba os muros do templo. Mas quando nós vamos para o tempo de Jesus, após Jesus subir assunto ao céu, 40 anos depois que Jesus disse essas palavras, uma outra destruição. O templo novamente, através dos romanos, liderados pelo general Tito, eles invadem Jerusalém, massacram os cidadãos de Jerusalém, ateiam fogo no templo, arrasa o templo. Exatamente como Jesus disse aqui. Está vendo tudo isso? Não ficará pedras sobre pedras. E é uma lição para nós. Sempre que Jesus ou Messias é rejeitado, o juízo virá. Haverá juízo. Todos que rejeitam o Messias serão alcançados com o juízo de Deus. Todos aqueles que dizem não ao Senhor serão alcançados com o juízo de Deus. Pastor, mas o Evangelho não só é amor? O Evangelho não só é misericórdia, perdão? Não, meus irmãos. Esse é o lado amargo do Evangelho. O Evangelho tem o seu lado amargo, o Evangelho tem o seu lado doloroso. O Evangelho tem o seu lado que não é suave. Essa é a ponta dolorosa do Evangelho. Há essa ponta que incomoda, que machuca, que fere. Só que há uma questão. Se remover essa ponta do Evangelho, ele deixa de ser o verdadeiro Evangelho. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Tem se removido essa ponta de juízo, essa ponta que incomoda, que machuca, que fere do Evangelho. Há juízo para aqueles que negam e rejeitam o Messias. A rejeição de Jesus trouxe juízo. E nós podemos aprender aqui que as bênçãos, ou melhor, as promessas de Deus, elas não são revogadas. Quando Deus promete algo para você e para mim, e na sua palavra, Ele vai cumprir. Ele cumpre, Ele sempre cumpre. Mas eu creio que as bênçãos de Deus, elas podem ser revogadas. Podem ser revogadas. As pedras que Jesus pode colocar em nossas vidas, muitas vezes elas podem ser removidas, como ela foi aqui do templo. Porque Jesus é misericordioso conosco, sim ou não, irmãos? E tempo em tempo Ele tem colocado pedras em nossa vida, pedrinhas, que são pedrinhas de bênção em nossas vidas, não é verdade? Quantas famílias você já conheceu que estava servindo ao Senhor e Deus foi colocando pedrinhas, Deus foi colocando bênção, Deus foi abençoando, Deus foi acrescentando, Deus foi fazendo isso. Mas de repente estas vidas começaram a se afastar do Senhor. E assim como esse templo ficou pedras sobre pedras, o Senhor Deus foi revogando, o Senhor Deus foi tirando, o Senhor Deus foi permitindo que aquelas vidas viessem perder essas pedrinhas. Então qual é a lição para nós hoje? É permanecermos leais ao Senhor. É permanecermos fiéis ao nosso Deus, para que as pedras, olhando para o templo que um dia Ele construiu, possam ficar em pé em nossas vidas. Para que não somente fique em pé, para que Ele possa acrescentar mais pedras na sua vida de bênçãos. Para que Ele possa construir mais e mais na sua vida e na minha vida. Por isso, vamos permanecer fiéis ao Senhor, meus irmãos. Vamos continuar temendo ao nosso Deus. Vamos continuar em pé. A palavra de Deus nos diz: fortalecei-vos no Senhor e
na força do seu poder. Fortalece a sua vida no Senhor. Olhe para tudo aquilo que está acontecendo, começando a acontecer com Israel. Tire reflexão para a sua vida. Olhe para aquilo que aconteceu com o templo. O Senhor derrubou aquilo que um dia foi edificado. Consagre a sua vida a Jesus. Serve a Jesus com inteireza de coração e com todo amor, para que quando o seu Senhor e o meu Senhor voltar, venha nos encontrar em pé, servindo, com o nosso coração amando o Senhor Jesus, amando a sua palavra. Que bênção! Muitos pregadores dizem isto, mas eu creio que é o sonho de todo pregador, de que quando Jesus voltar, venha estar no púlpito pregando a palavra de Deus. Já pensou que honra? Jesus voltar agora? Que alegria para nós, Jesus voltar agora e te achar dentro da casa do Senhor. Aqui sentado ouvindo a sua palavra, que privilégio, que bênção. Mas que tristeza, Jesus voltar agora e achar um filho dele desviado, enfraquecido, descompromissado, longe dos caminhos do Senhor. Triste também se Jesus voltar agora. Você que está aqui hoje à noite que ainda não fez a decisão ao lado de Jesus. Ficar. Então, esse texto é para refletir de que Jesus está voltando, de que Jesus é aquele que constrói, mas é Jesus também que muitas vezes revoga as suas bênçãos na nossa vida. Permanecemos fiéis ao Senhor. Amém? Amando ao nosso Deus. Algo que eu também gostaria de frisar, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus já pôs o fundamento. Mas Paulo vai dizer aos Coríntios, mas veja como cada um edifica sobre este fundamento. Meus irmãos, a nossa caminhada cristã é uma caminhada de edificação sobre Jesus. E quando Jesus voltar, as nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, será provado. Aquilo que for de palha ou de feno, queimará. Mas aquilo que for de ouro, de prata, que são as obras verdadeiras, feita com amor, feita com dedicação, feita não aos homens, mas ao Senhor, a Bíblia diz que estas obras vai permanecer. Ao olhar para a volta de Jesus, ao olhar para esse fim de tempo, eu também tenho que olhar para as obras que eu estou fazendo. Eu estou servindo o Senhor de coração, porque as nossas obras serão, não nós seremos julgados, porque nós já fomos salvos, mas as minhas obras serão e as suas obras serão provadas pelo Senhor. E Paulo vai dizer que muitos serão salvos, todavia, pelo fogo. Que coisa triste. Mas o texto continua, versículo 3, volta a sua Bíblia. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Interessante que quando Jesus fala sobre o templo ali, ficará pedra sobre pedra, eu creio que a primeira reação dos discípulos ficaram chocados com aquilo. Como pode, Senhor? Como pode acontecer isso? Mas ao mesmo tempo, eu creio que gerou no coração desses homens uma curiosidade e trouxe uma esperança ao coração deles, uma vez que Israel estava subjugada ao governo romano. E talvez eles pensaram de uma libertação vinda do Messias. Mas veja o que Jesus vai dizer para eles no verso 4. Diz, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 3, ou melhor, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Aí Jesus entra para o sermão profético agora. E esse sermão profético já começa a olhar para os princípios das dores, ou princípios de dores, mas voltado ali para a grande tribulação. E Jesus diz que neste período surgirão muitos falsos cristos. Muitos falsos messias, muitos falsos libertadores, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Mas neste tempo que Jesus está dizendo, hoje nós vemos isso já, mas nesse tempo que Jesus está dizendo, será mais grave. E Jesus vai dizer que enganarão a muitos. Veja o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas nesse tempo, e enganarão a muitos. Verso 23 e 24. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Interessante que Jesus diz que esses homens farão sinais esses que serão inegáveis de eles terem feito ou não. E esta é uma informação importante, irmãos, para esse período das dores, mas que também deve nos alertar nos dias de hoje. Por que deve nos alertar nos dias de hoje? Porque nos dias de hoje, o povo evangélico tem uma grande queda por milagres. Eu creio que depois de Cristo voltar, aqueles que muitas vezes estão dentro das igrejas, mas não são salvos, mas que estão apenas dentro das igrejas atrás de milagres, eu creio que esses falsos profetas que farão sinais serão aceitos sem qualquer dificuldade. Serão aceitos sem qualquer dificuldade. Porque hoje em dia, isso já está acontecendo hoje, antes da volta de Cristo, antes de iniciarmos a grande tribulação, de que o teste da verdade é através de realizações de sinais. Que o teste da verdade é através de milagres. Se houver alguém realizando milagres, estará lá um grande número de pessoas atrás de milagres. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, e que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Algo que precisamos entender é que o diabo também faz milagres. Que o diabo fez no passado e que ele ainda faz nos dias de hoje e fará muito no futuro. Pastor, então, nos dias de hoje, qual é o teste da verdade? Como eu posso saber que aquele que está falando em nome de Cristo, de fato é de Cristo? Você vai saber isso se o que ele fala, de fato, harmoniza com a palavra de Deus. O teste da verdade não são sinais. O teste da verdade é a própria verdade. É a palavra de Deus. Eu vou comparar a mensagem daquele homem com o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 119, 105 diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A luz para os meus caminhos não são milagres, é a palavra. É a palavra que vai iluminar aonde eu devo ir. É a palavra que deve iluminar em quem eu devo crer. É a palavra que ilumina o verdadeiro homem de Deus. A mensagem que aquele homem está pregando é a palavra.
ela é o padrão da verdade. Mas agora nós temos uma outra questão, já nesse tempo, é que muitos estão se afastando da palavra de Deus. Muitos crentes estão deixando de ter o desejo de aprender a palavra de Deus, irmãos. E o pior, muitos crentes estão deixando de ler a palavra de Deus em casa. Como estaremos preparados, meus irmãos? Como iremos nos defender? Como iremos saber se aquilo que está pregando hoje é verdade ou é mentira? Como iremos julgar de que aquele vídeo que eu e você vemos no Facebook, ou melhor no YouTube, porque o que mais nós encontramos hoje em dia na mídia social são pregadores, mulheres e homens pregando. Como eu vou ver se aquilo é verdade se eu não tenho tirado tempo para aprender da palavra? Essa é uma outra razão que esses falsos mestres terão plena liberdade e serão aceitos facilmente, até nos dias de hoje, porque os crentes estão deixando a palavra de Deus de lado. Olhe para a escola bíblica dominical, olhe para as EBDs. Quantos têm se importado de tirar o dia da manhã do domingo, que é o dia do Senhor, para vir aprender da palavra? E muitas vezes ficam confusos, amedrontados, porque estão distantes da palavra, queridos. Não pode acontecer isso conosco. É tempo, lembra que eu falei? Como nós vamos olhar para esta guerra? Com curiosidade ou com reflexão? Com reflexão. Como está a minha vida com Deus e com a palavra? Será que eu consigo entender, olhar para essa guerra, ou com aquilo que ainda vai acontecer na perspectiva bíblica ou na perspectiva do mundo? Porque em todo lugar que eu vou, esses dias eu estava pegando água na bica, na mina, aí eu cheguei lá, a primeira coisa que o rapaz veio falar para mim é sobre a guerra. Você está vendo a guerra? Em todo lugar que você vai. E se nós não estivermos biblicamente, nós vamos ouvir muitas coisas. E o coração do salvo, do Filho de Deus, vai começar a andar amedrontado, com medo, porque está distante da palavra. Se houve um tempo, e há esse tempo, e esse tempo é hoje, de buscarmos a palavra, esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno de firmarmos os nossos pés diante do Senhor Deus, de olharmos para a palavra e dizer como salmista: ó Senhor, como eu amo a tua palavra, porque ela está se cumprindo, ela irá se cumprir. Se há um tempo de dedicarmos os nossos dons, Sidney, o seu talento ao Senhor, é agora. Eu creio que dentro do nosso coração sempre há aquela coisa, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Queridos, eu creio que nós não temos muito tempo para estarmos pensando desta forma. Se você tem que fazer alguma coisa para o Senhor, é hoje à noite, é hoje. Quando eu olhei para aquele grupo de adolescentes e jovens lá em Peniel hoje de manhã, eu falei: ah, Senhor, é hoje, é hoje. E o pastor que estava lá estava dizendo das tribos de milhões e ainda milhares que ainda não ouviram nem a mensagem de que existe um Salvador. Não ouviram ainda. E eu fiquei tão feliz daqueles adolescentes e jovens estarem ali dizendo: eis-me aqui. Se você tem de falar do amor de Jesus aos seus parentes, seu marido, sua mulher, seus vizinhos, seus filhos, é hoje, querido. É hoje, é agora, já passou o tempo. Não fique esperando mais nada, não. Comece a criar feridas no joelho em orar pelos seus filhos, pela sua filha, pela sua mulher, pela sua mãe, pelo seu pai. Comece hoje, porque Jesus está voltando.
tempo de nos firmarmos é hoje. Então, quando nós olhamos para esta palavra de Jesus, Ele está olhando, sim, para a grande tribulação de falsos cristos, falsos profetas, que enganarão a muitos, mas não é só lá naquele tempo, já começou. Tem muitos. E como que isso acontece? Primeiramente, pelo esfriamento, pela palavra, pela obra, pela igreja, pelo Senhor. Meu querido, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, irmã Solange. Não somos daqui não, querido. Daqui a pouco, ó, nós vamos subir com Cristo. Versículos 6 e 7, caminhando para o final. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça. Mas ainda não é o fim, ele diz. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Haverá isso. Jesus está falando de um tempo de abalos políticos, ele está falando de um tempo de guerras, né? Abalos naturais, ele está falando aqui. E quando nós olhamos para o contexto que Jesus está dizendo, que é um contexto judaico aqui, como diz, rumores de guerra. Olhando para Israel hoje, né, que está acontecendo lá, já aconteceu muitas coisas na nossa época, no nosso tempo, né, com Israel, mas nunca nós nos assustamos, nunca ficamos ali abalados. Olhávamos para aquilo que está acontecendo, sabendo que tem a mão de Deus, o conduzir de Deus, mas nós não nos abalávamos tanto, não ficávamos tanto em pânico, não nos apavorávamos tanto. Mas agora parece que é diferente, parece que as coisas estão diferentes. Mas Jesus diz, não vos assusteis. Então esse tempo que Jesus está dizendo será um tempo onde nós iremos ficar assustados. Porque o que tem acontecido, já aconteceu no passado, não nos assustava. Mas agora ele está dizendo de um tempo que aonde nós iremos ficar assustados. Ou aqueles da grande tribulação ficarão assustados. Mas é interessante que ele vai dizer, é mistério que tudo isto aconteça. Primeiramente, porque ele tem que tratar com Israel. Em segundo lugar, porque ele deve punir o perverso. E é Deus que vai fazer isso. Deus o perturbará. São aflições trazidas pelo próprio Deus, a fim de derreter o coração do homem, a fim de derreter o coração de Israel. Versículo 8 diz, mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então, a resposta que Jesus dá aqui para os seus discípulos, nós lemos até o verso 8, dá para nós aplicarmos também na nossa época presente, né? Nós temos aí, Jesus fala de um cristianismo falso, na grande tribulação se levantará muito em seus nomes. Hoje nós vemos isso, o começo disso. Conflitos nacionais, falando de Israel, e internacionais, temos visto isto já nos dias de hoje. Perseguição religiosa, né? Pecados abundantes. E nós sabemos que isso é só o começo. Tem muitas coisas que irão aumentar, acelerar, como chegar perto do fim, como já estamos. Mas, diante disso tudo, o tema da mensagem é esperança viva, e talvez até agora não trouxe esperança nenhuma no coração dos irmãos. Pelo contrário, se a mensagem terminasse agora, a gente ia para casa, meu Deus. Mas a esperança está no verso 8, queridos. A esperança está no verso 8, onde Jesus diz, mas todas estas coisas são os princípios de dores. Aqui
há um resquício de esperança. Há esperança aqui. Porque quando Jesus diz a palavra dores, se refere literalmente àquilo que Paulo disse lá, as dores de parto. O irmão José Maria leu. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5,3. Irmão José Maria leu isto. Obviamente, dores haverá, mas o Senhor Jesus, Ele está usando uma palavra que Jesus usou, Paulo usou, e depois nós vamos ver isso em Apocalipse. 1 Tessalonicenses 5,3, ele diz: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores, olha que interessantes, de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Note que Jesus está falando sobre essas dores aqui. Quando nós olhamos para uma mulher que vai dar à luz, vem as dores, sim ou não? Vem as dores. E essas dores, ela começa como? De que forma? Começa aos poucos. Aos poucos. Mas essas dores é o fim? É o final da história? Claro que não. A mulher, ela começa primeiramente com as primeiras contrações. E devido à dor, ela sente essa dor, ela se entristece. Porque ela está dizendo: a minha hora está chegando. Está chegando a hora de dar à luz. E quando chega mais perto de dar à luz, essa dor aumenta. E aquilo é assustador para a mulher. Grita. Alguma irmã gritou aqui? Todas, né, pastor? A maioria. Grita. Eu não creio que dói tanto assim não, né, homens? Acho que não, acho que é um pouco de exagero das mulheres, né? Estou brincando, irmãs. Eu quero ter paz com as irmãs, né? Mas o fato é que elas gritam de dores. Mas como nós sabemos, a história não termina assim. Depois tudo muda. Por quê? Porque ela dá à luz a uma linda criança. E aquela linda criança significa uma nova fase. Uma nova fase na vida daquela mulher, uma nova fase na vida daquele casal, uma nova realidade naquela família. Aquela tristeza, aquela dor, aquele choro, vai dar lugar a uma alegria indescritível. Indescritível. É disso que Jesus está falando. Quando Jesus está dizendo que é só o começo das dores, significa sim que essa dor vai aumentar. Mas não é o fim da história de Israel. Não é o fim da história para aqueles que irão passar e se converterem durante a tribulação. Essas dores darão lugar a um tempo em que uma nova época há de vir. Há de vir. Porque a palavra de Deus diz que descerá do céu o Filho do Homem. E ele descerá com glória. E ele vai livrar o seu povo querido. E vai batalhar por ele, vai derrotar os seus inimigos. E ali vai dar início ao seu reino glorioso de paz e de justiça, no qual nós reinaremos com ele para todo sempre. Então isso significa uma linda esperança. Amém? A esperança. A esperança. Então o que eu quero terminar a mensagem hoje é: mantenha viva a sua esperança. Não perca a esperança. Alimente a sua esperança naquilo que Cristo prometeu, aquilo que a palavra de Deus já nos prometeu. Haverá tempos de dores, tempos de angústias, mas vai ter o raiar de um novo dia. Haverá paz e segurança. E reinaremos com o Senhor absolutos para todo sempre. Verso 42, eu quero terminar lendo. Volte a sua Bíblia lá. Mateus 24, 42.
Mateus 24, 42, a palavra do Senhor vai nos dizer. Vamos ler juntos? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabemos a hora que Ele vai vir? Não. Então, portanto, vigiai. Fica firme, queridos. Fica firme. Fica firme. Não há coisa melhor do que servir o Senhor. Fica firme. Firme os seus pés na casa do Senhor. Busque conhecer mais o Senhor, ler mais a palavra, conduzir a sua família para mais perto do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas, em particular, que Deus abençoe a vida da sua amada igreja, de permanecermos firmes, resolutos, amando e esperando no Senhor. Baixe a sua cabeça.